o Senhor cresça, Pai, através das palavras do Senhor na minha vida. Amém? Louvado seja Deus. Diz o seguinte, estou um pouquinho rouco, estava aqui cantando, não aguento cantar, mas eu tento, né? Desafinado, mas eu vou assim mesmo. Diz assim: Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas notícias do reino, e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria, e por todo o povo levava a Jesus, e todo o povo levava, por isso todo o povo levava a Jesus as pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava a todos. Grandes multidões seguiam, eram gente da Galiléia e das 10 cidades de Jerusalém e da Judéia, das regiões que ficavam ao lado leste do rio Jordão. Amém? Louvado seja Deus, né? A palavra de Deus nos diz que Jesus, quando foi batizado por João Batista, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. Por 40 dias Jesus foi tentado, jejuou e foi também tentado pelo diabo. Depois de sair do deserto e vencendo Satanás, o Senhor Jesus foi para a região de Naftali e Zebulon. Ele foi para essa região. E logo depois ele encontrou dois homens pescadores, chamados Pedro e André, e começou a discipular os seus discípulos. Ele chamou Pedro e André para ser seus discípulos. Logo depois também encontrou João e Tiago. Ou seja, Jesus estava naquele momento com 4 discípulos, e foi com esses 4 discípulos que Jesus começou o seu ministério, começou o seu trabalho. E a palavra de Deus diz que Jesus, ao sair, uma multidão o encontrou e correu a notícia por todos os lados que Jesus era o Filho de Deus e que fazia milagres. Então uma multidão o seguia, e as pessoas levavam as pessoas enfermas de todas as enfermidades, levavam também as pessoas possessas por espíritos malignos, levavam as pessoas de todo tipo de doença, para que o Senhor o curasse. E a palavra diz que Jesus curou a todos. Mas Isaías diz, em Isaías 61, diz sobre o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Isaías diz assim, que o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, estava sobre Jesus. E o Senhor ungiu para proclamar liberdade aos cativos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. A gente está resumindo o texto. Então, a palavra aqui em Mateus capítulo 4, verso 23, começa dizendo que Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas notícias do reino. Ou seja, Jesus, ao sair de dentro do deserto, Jesus começa o seu ministério. Logo depois de receber o poder de Deus, o Espírito Santo, ele é provado, tentado, vence a tentação, vence a provação e começa a trabalhar. Começa a fazer a obra redentora do Senhor. Jesus não perde tempo, ele começa a agir, ele começa a procurar o que fazer, ele começa a procurar pessoas para que ele venha fazer com que o nome de Deus seja glorificado, fosse glorificado. Então Jesus sai daquela região e vai ao encontro dos cativos, encontro das pessoas sofridas, ao encontro das pessoas que estavam necessitadas de ajuda. O Filho de Deus veio para desfazer as obras do maligno. E a palavra de Deus diz também que o Senhor, ele diz assim, e anunciava a boa notícia do reino, e curando enfermidades e doenças graves, ou seja, doenças que as pessoas não conseguiam resolver com os seus conhecimentos de medicina. Jesus veio e começou a mostrar o seu poder, a sua obra redentora. E nós hoje estamos aqui em pleno século 21, esperando a vinda de Jesus, porque ele veio
ele mostrou os milagres e os prodígios, ele mostrou o poder de Deus que estava sobre a vida dele, ele provou para que veio, provou quem ele era, manifestou toda a sua glória e subiu. E deixou uma tarefa a esses discípulos a quem ele recrutou. No princípio, Pedro, André, João e Tiago. Depois veio os outros. E Jesus preparou esses discípulos. E a Bíblia diz que Jesus fazia milagres por todas as regiões, por aqueles lugares por onde passava. E a notícia a respeito de Jesus se espalhava por todos os lugares. E as pessoas começaram a trazer as pessoas doentes, pessoas dominadas por demônios, pessoas que estavam ali sofrendo, cativas, aprisionadas nos seus problemas, aprisionadas por espíritos maus, vivendo suas vidas sofridas, amarguradas. E Jesus veio e trouxe a solução para os problemas daquelas pessoas. Mas as pessoas iam até Jesus em busca de um milagre. Elas iam até Jesus em busca de resolver os seus problemas. Elas iam até Jesus porque estavam endemoniadas, porque estavam enfermas, porque estavam com problemas. Elas não, logo de primeiro não iam até Jesus porque Jesus era o Senhor dos senhores. Eles nem imaginavam isso. Mas iam até Jesus porque necessitava de ajuda, porque necessitava de alguém que o curasse, como antes foram atrás de vários profetas, vários homens em busca de um milagre. E a grande multidão, muita gente acompanhava Jesus ali, e eram pessoas de 10 cidades, 10 províncias ali ao redor de Israel. Que Israel na época era uma província que fazia parte da Síria, que também fazia parte do Império Romano, ou seja, o reino romano na Síria, Israel estava incluído. E aí as pessoas daquela região inteira, elas iam ali para ser curadas por Jesus. E o texto vai nos dizer que ele curou a todas as pessoas enquanto apareceram com esses problemas. Agora, nós olhamos a palavra de Deus, observamos a literatura, olhamos o que está escrito, e nós estamos hoje, em pleno século 21, vivendo também o mesmo dilema dessa multidão. Estamos vivendo o mesmo dilema da multidão. Jesus é pregado, Jesus é anunciado em várias denominações do mundo inteiro. Mas a Bíblia diz que uma multidão ia até Jesus para serem curados. E uma multidão hoje vem até Jesus, vão até Jesus, no intuito de serem curados. Mas Jesus, logo depois de curar a multidão, no capítulo 5 diz, capítulo 5, depois do 25, diz que quando Jesus viu aquelas multidões, subiu no monte, sentou-se, e os seus discípulos e chegaram perto deles, e ele começou a ensiná-los. Ou seja, Jesus começou ali o seu sermão do monte. Por quê? Porque a atração que Jesus encontrou para trazer as pessoas até ele, para que ele pregasse o reino de Deus, eram os prodígios e milagres. Porque a palavra de Deus diz: se não houver milagres, o povo não crer. As pessoas iam até Jesus para serem curadas. E aí a Bíblia mostra que depois de serem curadas, de serem libertas, de serem transformadas, Jesus começa a ensinar a eles o caminho do Senhor. Jesus começa a fazer um trabalho, um processo de libertação interior. Por quê? Porque as pessoas momentaneamente foram libertas dos seus espíritos malignos, das doenças, todas as enfermidades, mas precisavam preencher a alma com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Senhor, para que eles não voltassem a ficar doentes. Porque o antídoto
contra o demônio, contra a possessão, é a palavra. O antídoto contra a doença é a palavra. O antídoto, a vacina, melhor dizendo, contra esses tipos de doenças que chegavam até as pessoas, era o sermão de Jesus. Porque Jesus disse: se conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. E então Jesus começa a ensinar no Sermão do Monte, e ele começa a dizer: felizes as pessoas que são espiritualmente pobres. E ele começa seu sermão dizendo: felizes as pessoas que choram, felizes os humildes, felizes as pessoas que têm fome. Ele começa a dizer: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, felizes as pessoas que têm coração puro, felizes as pessoas que trabalham pela paz, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Felizes são vocês quando os insultares, perseguires, dizendo todo tipo de calúnia por causa do meu nome. Ele começa a dizer: felizes são vocês que estão aqui na minha presença. Felizes são vocês que não precisam mais que eu expulse os demônios. Felizes são vocês que não precisam mais que eu cure as suas enfermidades. Felizes são vocês que, olha, não precisam mais que eu tire a tribulação da alma de vocês. Felizes são vocês que estão aqui na minha presença. Porque Jesus, quando aquela multidão chegou, a Bíblia diz que Jesus curou a todos. E todas as pessoas que estavam ali foram curadas. Precisavam ouvir a palavra de Deus para que elas entendessem o caminho certo e não voltassem a pecar, para não voltar a passar pelos mesmos problemas. Sabe por quê? Que muitas pessoas, elas vêm à igreja, ela recebe a cura, ela recebe a libertação, ela recebe a transformação, ela é curada das enfermidades, mas quando sai da igreja tudo volta a ficar endemoniado, volta a ficar carente, volta a ficar doente novamente. Por quê? Porque não ouviram o sermão de Jesus, só receberam a cura. A doença vai voltar. Jesus disse assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Alívio não é cura. Alívio não é antídoto para que a doença não venha mais. Não é a vacina contra o problema. Alívio não é. Mas a palavra de Deus é. O ensinamento de Jesus é o antídoto contra o pecado. E o pecado produz a morte. E a morte, ela é responsável por toda a sorte de males e malefícios da nossa vida. O pecado, ele transforma a nossa vida do inferno. Mas para isso, nós precisamos ouvir o sermão de Jesus. Precisamos guardar a palavra. Precisamos buscar a palavra. Precisamos estar na palavra. Por isso que Jesus, quando viu a multidão, Jesus subiu no monte e começou a pregar para eles. Começou a pregar para aquelas pessoas daquelas 10 cidades que estavam ali. Irmãos, o tempo passa. O tempo passou. Passou-se 2000 anos. E as pessoas ainda continuam endemoniadas, epiléticas, continuam ainda atribuladas, continuam ainda enfermas, continuam. Porque só existe um antídoto, uma vacina. A gente está vivendo um tempo de pandemia. Está uma polêmica por causa de uma vacina que nem sabe quando é que vai sair. Mas todas as doenças que apareceu no mundo só foi erradicada quando apareceu o antídoto. Se alguém tomar uma picada de uma serpente, o soro é o antídoto para o veneno. O antídoto. Tomou o soro, a pessoa não morre. Mas se ela for picada outra vez, ela vai passar mal novamente. Mas se a pessoa se proteger contra a picada e não tomar a picada, ela nunca vai ter esse problema.
Então, a palavra de Deus é quem nos protege. Protege contra todo tipo de enfermidade, todo tipo de possessão. É a palavra de Deus, ou seja, o sermão de Cristo, o sermão do monte que Jesus ensinou, as bem-aventuranças sobre a nossa vida, nos dá alicerce. Jesus diz: bem-aventurado é aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Soprou-se os ventos, veio os tremores, mas a casa ficou de pé. A palavra de Deus, o sermão de Jesus, ela é fundamental para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde física. Jesus poderia ter curado as pessoas e ido embora, ter curado as pessoas e deixado as pessoas ir embora para casa, mas Jesus resolveu pregar para elas o reino dos céus. A questão é: quantos de nós estamos aqui apenas para ser curados? Quantos de nós estamos aqui só buscando a libertação, a cura, que as nossas feridas sejam saradas? Estamos dispostos a ouvir o sermão de Jesus? Porque logo em seguida dessa cura, Jesus pregou o seu sermão. Jesus pregou o reino dos céus. Jesus anunciou as bem-aventuranças. Jesus ensinou o seu povo a como viver como cidadão do reino dos céus. E nós precisamos também, depois de sermos curados, ouvir o sermão de Jesus. Jesus teve uma trajetória. Jesus, ele foi batizado, foi para o deserto, foi para a terra de Zebulon e Naftali. Ali passou um tempo, saiu, discipulou pessoas e começou o seu ministério, pregando, porque está escrito lá em Isaías que ele foi ungido para anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus está anunciando hoje: não seja só curado, seja salvo. Não seja só liberto, seja um seguidor de Jesus. Não seja só cicatrizado as suas feridas, olha, seja um ouvinte e praticante da palavra de Jesus. Porque Jesus, ele primeiro deu um milagre e depois ele deu um ensinamento. É o ensinamento de Jesus que vai te permanecer firme. É o ensinamento de Jesus que vai curar tuas feridas para sempre. É o ensinamento de Jesus que vai fazer a doença não voltar. É o ensinamento de Jesus que vai fazer os demônios não voltarem. É o ensinamento de Jesus que vai fazer você permanecer, olha, puro, limpo, lavado e remido pelo sangue de Jesus pro resto da vida. É os ensinamentos de Jesus, ou seja, a palavra de Deus pregada no seu coração. Por isso que Jesus, logo depois de curar a multidão, Jesus pregou para elas. Jesus ensinou a elas. E eu queria que você prestasse atenção nos ensinamentos de Jesus. Guarda os ensinamentos de Jesus. Jesus disse assim: que aquele que ouve a palavra e a guarda é como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele é bem-aventurado porque edificou a casa sobre a rocha, que ele ouviu e guardou. Mas teve um que ouviu e não guardou. Soprou o vento, veio as enchentes, e a casa desmoronou e foi levada pela enchente. Então, a sua fé, a sua vida, a sua cura, a sua libertação, para manter ela, você depende de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pois a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, a sua fé vai morrer. E se sua fé morrer, você vai voltar a ser endemoniado, você vai voltar a ser enfermo, você vai voltar a ser atribulado. Nós precisamos, olha, nos alimentar da palavra. A libertação é isso. Não é só sai demônio, o demônio sai, doença, a doença sai. E depois, quem vai garantir que o mal não vai voltar? Jesus disse: quando um espírito sai do homem, ele roda pelos lugares mais áridos procurando onde habitar. E depois ele cai em si e diz assim: voltarei para a casa onde eu habitei. E voltando, traz consigo mais 7. E se ele achar a casa vazia e ornamentada, ele faz a festa.
e o estado do homem será pior do que o anterior. Por isso Jesus se preocupou em edificar a casa das pessoas sobre ele, sobre a palavra, o verbo. Guarde a palavra de Deus no seu coração e você nunca mais vai estar doente. Você nunca mais vai estar aflito, nunca mais você vai estar endemoniado. Você vai ser livre por resto da vida.